Tá joia? Queridos, Deus fala comigo de muitas maneiras, principalmente porque Ele sabe como eu amo ler a palavra, meditar na palavra e pregar a palavra. Alguém já disse que pastor filho é fominha para duas coisas: para pregar a palavra e para dirigir. E é verdade, gosto muito de dirigir, mas gosto mais ainda de pregar a palavra. E porque eu prego quase todo dia, e às vezes mais de uma vez no mesmo dia, né? Então, hoje eu preguei pela manhã no matinal, prego agora à noite. Se eu fosse pregar amanhã de manhã no matinal, seriam 3 vezes em 24 horas. Mas amanhã eu passei a bola para alguém, eu vou estar só dirigindo. Alguém vai trazer a palavra em nome de Jesus. Que aliás, tentou trazer ontem, mas o áudio não saiu de jeito nenhum. Aí eu peguei o outro aparelho para poder amanhã transmitir com o outro aparelho, até a gente solucionar a situação no meu celular, tá bom? Pedir a ajuda dos universitários, dos mais experientes aí, para ver. Muito embora eu estou achando que o meu está cheio mesmo, precisando apagar um monte de coisa para dar uma atualizada nele, fazer uma atualizada. Bom, mas eu estava hoje pela manhã meditando na palavra e dizendo: Senhor, qual é a palavra que tu tens para hoje? Depois do matinal. Então, terminamos o nosso matinal, onde a gente falou sobre amizade ou laço. Alguém que está aqui assistiu a palavra de hoje no matinal? Amizade ou laço, não é? Então, uma palavra muito direcionada, muito forte. Deus fez a gente seres relacionais. Deus fez a gente com a necessidade de interagirmos com pessoas. A palavra de hoje de manhã, ela foca exatamente em com quem nós estamos interagindo. Faz a gente crescer no relacionamento com Deus, estagnar ou morrer no relacionamento com Deus. Porque se a gente cresce andando com essa pessoa, com Deus, é amizade, é coisa boa. Mas se a gente está estagnando, fica de olho. E se está morrendo espiritualmente, irmão, sai que é laço. Sai que é laço. Porque nem sempre a gente está conseguindo influenciar. Às vezes está sendo influenciado. E quando você é influenciado, cuidado, porque pode ser que essa influência está te desconectando dos princípios da palavra, está te desconectando da presença de Deus, está fazendo você sair de debaixo do guarda-chuva. Mas essa não é a palavra de hoje. Aí eu estava meditando depois do matinal, e eu fui abrir a minha Bíblia lá em Josué 23. Deixa a sua Bíblia aí aberta. Josué é o livro que vem depois do Pentateuco. Então depois de Deuteronômio você encontra Josué, e antes do livro de Juízes. Antigo Testamento, Josué tem 24 capítulos, então é o penúltimo capítulo, capítulo 23 de Josué. A gente vai ler o capítulo todo hoje à noite. É um capítulo pequenininho de 16 versículos apenas. Então a gente vai ler alguns trechos e depois saltar e tal, até terminar a leitura. E antes que a gente faça a leitura de Josué capítulo 23, eu quero que você entenda e se posicione no contexto. Talvez você, assim como eu, seja um amante do Antigo Testamento. Gosta de ler, já assimilou bem as histórias do Antigo Testamento, mas talvez não. Talvez você tem pouco ou nenhuma leitura do Antigo Testamento. Então, vamos fazer aqui um levantamento ligeiro para chegar em Josué 23. Então, a Bíblia diz que quando Deus comissionou Moisés para retirar o povo da escravidão do Egito, Moisés disse: Deus, eu não estou preparado, eu sou gago, não dá para mim. Mas Deus disse: é com você mesmo, eu estarei contigo. Quando perguntarem quem te enviou, você vai dizer: o eu sou me enviou. E você sabe, não foi fácil. Deus não está prometendo para a gente uma vida fácil. Deus não está prometendo para a gente, sabe, que vai ter vitória sem batalha. E se você assistir a filmes, produções, e se você ler dentro da Bíblia, você vai ver que a saída do Egito foi muita luta, foi muito trabalhosa. A Bíblia sintetiza nas 10 pragas, mas é claro que teve muito mais luta do que aquilo ali. Ali é uma síntese, aquelas 10 pragas. Mas chega a hora da 10ª praga, e Moisés sai com toda aquela multidão do Egito, com braço forte, mão estendida do Senhor. Chega no Mar Vermelho, aquele momento onde o povo de Deus está num ditado hoje, no mato sem cachorro.
Olha para um lado, vê o mar, olha para o outro, tem montanha, no outro tem montanha, e atrás um exército poderoso, treinados para a guerra. O povo de Deus não estava treinado, eles eram escravos, não eram soldados. Estavam habituados, sabe, a pegar no pesado, a fazer edificações, a trabalhar na lavoura, mas não a manusear espadas, arcos, flechas, lanças. E Deus chega para Moisés e diz: diga ao meu povo que marche. Deus orienta a Moisés como fazer, e de maneira sobrenatural o mar se abre, o povo passa a pés enxutos, e logo depois Faraó manda que o seu exército entre, e Deus diz a palavra, começou a quebrar os carros, as rodas saíam, e quando eles viram tudo dando errado, um dos líderes deles disse assim: o Deus deles está contra a gente. E aí a coragem daquele exército agora virou em pânico, virou medo. Não demorou, o povo de Deus termina de atravessar. E quando o povo de Deus termina de atravessar, não é? Aquela larga travessia, então Deus chega para Moisés, sabe? Estende mais uma vez a tua vara, porque eu irei fechar as águas. E Deus então dá uma grande vitória ao povo. Mas aquela vitória já representava a posse da terra prometida? Nem de longe. O povo ainda tinha que entrar na terra prometida e possuí-la. Entraram logo, irmãos? Não, porque murmuraram. Não, porque duvidaram do poder de Deus. Quando Deus ainda no primeiro ano manda enviar um espia de cada uma das 12 tribos. Ele mandou 12 espias. A Bíblia diz que quando eles voltaram, isso foi meses depois de ter passado o Mar Vermelho, 3, 4 meses no máximo. Meses depois, eles voltam e trazem um relato. De fato, a terra é maravilhosa, a terra produz leite e mel, a terra, tudo que se planta dá, a terra tem muitas águas, muitas fontes de águas, o cultivo é bom, mas a terra tem gigantes. É impossível para a gente conquistar aquela terra. Eles são tão grandes e tão mais poderosos que eles olham para a gente e nós aos olhos deles parecemos gafanhotos. Irmão, que eu estou fazendo um resumo bem ligeiro de toda a história que você vai encontrar na Bíblia. A Bíblia diz que 2 dos 10, apenas 2 dos 12, perdão. Então 2 tiveram um entendimento e 10 tiveram outro entendimento. 2 dos 12 disseram: não será assim, meus irmãos. Se o Senhor estiver conosco, nós os engoliremos como quem mastiga pão. Eu ainda vou dizer mais: como quem mastiga pão no leitinho. Sabe, não sei você, quando às vezes eu tinha que comer pão dormido de vários dias, um bom truque era o leitinho, não é? Ou o café. Jogava ali o pão dormido e o negócio duro, que você fica meio querendo arrebentar o dente ali, né? Aí fica molinho ali e desce tranquilo, né? Eu já comi isso várias vezes, né? Principalmente na época da casa estudante. Às vezes o pão dormido de 4 dias, 5 dias, né? Até mais. E não tinha geladeira dentro do quarto não, viu, irmãos? Para poder conservar. Então, quando conseguia um cafezinho quente para molhar no cafezinho, dava uma ajuda maravilhosa. Mas volta aqui. Aí o povo recebe uma punição de Deus, porque vocês duvidaram de mim. Porque vocês duvidaram de mim. O tempo do deslocamento de vocês para olhar a terra e voltar, que foi de 40 dias, vai representar agora para cada dia 1 ano de espera para entrar na terra prometida. E os 40 dias da caminhada dos 12 espias viraram 40 anos. O detalhe é que, mesmo com toda a rebeldia e toda a murmuração, Deus continuou guardando aquele povo. A Bíblia diz que durante os 40 anos as sandálias não se gastaram, as roupas não se envelheceram. Que todo dia tinha uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Que todo dia eles saíam da tenda de manhã cedinho e tinha maná que caía do céu. E quando estava fastiado de maná, Deus mandava codornizes e mandava carne vinda de todos os cantos da terra, no meio do deserto. 40 anos se passam. Moisés, que tinha sido um líder extraordinário, no finalzinho dá uma escorregada. Moisés tem que obedecer um comando de Deus, num lugar onde as águas estavam faltando porque eram amargas e tudo. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, diante do povo eu serei glorificado. Vai lá e fala à rocha, e então haverá água doce, boa e suficiente para todo o meu pessoal e os animais.
E Moisés, naquele dia, irritado com toda a pressão do povo, com toda a murmuração, Moisés tinha lá em Refidim antes, batido na rocha e saiu água. Só que em Refidim Deus mandou bater na rocha. Agora não era mais bater, agora era fale a rocha. E ele ouviu que era fale. Mas na hora do estresse de tudo, Moisés vai lá e pá na rocha. Deus liberou a água saiu. Mas não foi do jeito que Deus mandou, foi diferente. E aí, Moisés, até então chamado de amigo de Deus, meu servo, como Deus se dirigia a ele constantemente, nesse dia, o juízo de Deus vem sobre Moisés. E Deus chega para Moisés e diz: olha, porque bateste na rocha, ao invés de falar, você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar nela. Você não vai possuir a terra prometida. O seu sucessor é que fará isso. Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Pronto, chegamos em Josué. 40 anos depois, Moisés sobe o monte e a Bíblia diz que ele não desceu mais. E Deus guardou o corpo de Moisés. Irmão, havia uma liderança tão forte de Moisés. Até hoje é chamado em Israel da maior liderança de todos os tempos. Havia liderança tão forte que Deus não deixou nem que o corpo de Moisés fosse encontrado. Deus escondeu o corpo de Moisés. Ninguém nunca achou o corpo de Moisés. Porque tudo leva a crer, principalmente aquele povo que tinha saído do Egito, que tinha uma prática de idolatria muito grande, tudo leva a crer que se encontrassem o corpo de Moisés, é bem provável que virasse alvo de idolatria. E idolatria sempre foi uma pedra no sapato no relacionamento com Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Diga comigo: meu Deus não divide a sua glória com ninguém. Irmão, idolatria não é somente imagem de escultura, não. Idolatria é tudo aquilo que está tomando lugar que é só dele. Então idolatria pode ser uma imagem? Pode. Mas idolatria pode ser a carreira, pode ser um filho, pode ser o marido, a esposa. Idolatria pode ser o dinheiro, a cobiça pelo dinheiro que virou o alvo principal da vida. Há muitas coisas, especialmente nesse tempo, a cobiça pela fama. Meu Deus, tem gente que quer porque quer mais views, mais likes, mais isso, mais aquilo, e está disposto a pagar qualquer preço. E isso vai se tornando idolatria. Volta aqui. Então Moisés morre. Josué se acha pequeno, diz: quem sou eu para liderar esse povo? Aí Deus começa em Josué primeiro: não te mandei eu, Josué, seja forte e corajoso, porque eu, Senhor, serei contigo por onde quer que andares. E Deus diz mais: assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. E aí vem as evidências de que de fato Deus estava com Josué. Começa com a passagem do Rio Jordão. Passaram o Rio Jordão em período de enchente a pés enxutos, como haviam passado no Mar Vermelho. Com a diferença que no Mar Vermelho Deus abriu as águas, e no Rio Jordão Deus segurou as águas. Deus fez uma grande parede de água, e toda a água que estava aqui ficou parada, e a que estava aqui desceu. Então ficou sem água do lado de cá, e do lado de cá um paredão gigante. E a Bíblia diz que os moradores de Jericó viram isso. E a Bíblia diz mais que os guerreiros de Jericó ficaram apavorados, dizendo: como poderemos lutar contra esse povo que é protegido por um Deus tão grande, por um Deus tão poderoso, por um Deus que nossos deuses não tem como fazer nada. E a Bíblia conta que então eles passam a pés enxutos, cumprem a ordem de Deus repassada por Josué de rodear a cidade por 7 dias, e no 7º dia rodear 7 vezes, e depois tocarem as trombetas e gritarem. E quando eles fazem em obediência a Deus, a Bíblia diz que a muralha de Jericó, que era intransponível, a muralha cai de alto a baixo. E naquele dia o povo de Deus teve uma vitória avassaladora. Naquela cidade só sobrou Raabe e a sua família. Todo o restante foi entregue pelo Senhor aos filhos de Israel. Ainda assim, queridos, a conquista da terra não foi fácil.
A conquista da terra demorou vários anos. A conquista da terra teve que vencer várias nações. E lembre, não aconteceu antes. Não é que Deus não podia fazer antes. É que Deus avisa ao seu servo Abraão: quando a taça da minha ira transbordar, então será chegada a hora. Porque você pode ficar pensando: mas pastor, eu leio lá, eu não entendo como é que às vezes acontece tanta morte, tanto aquilo. Deus estava dizendo: eu estou fazendo do meu povo instrumento de julgamento, do meu povo juízo contra essas nações. Irmão, eram nações de um estilo de vida, não era apenas pagão, era um estilo de vida completamente violento, hostil, depravado, sabe? Um estilo de vida que negava todo e qualquer princípio divino. Quando você lê a história, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, lá dos tempos, não é, de Abraão e de Ló, você vai ver como é que era a vida em Sodoma e Gomorra. O nível, sabe, de violência, o nível de imoralidade, o nível de indecência, a ponto de Deus dizer que os pecados de Sodoma e Gomorra haviam chegado até o céu. Irmão, antes de eu continuar, eu quero dizer: nós estamos vivendo dias muito difíceis. Dias muito, muito difíceis. Essa semana eu assisti um vídeo sobre a Holanda. Estarrecedor. E eu mostrei para alguém próximo a mim esse vídeo, mostrando exatamente como os valores daquilo que a gente entende como valores cristãos foram completamente abandonados, desprezados e jogados na lata do lixo. Num país, pasmem, que é chamado de país de primeiro mundo. Um país que é referência, onde muitos brasileiros e autoridades estão querendo copiar. Mas um país onde a legislação de lá está assim há muito tempo estabelecendo normas e leis que contrariam de maneira frontal tudo aquilo que o Deus eterno tem nos ensinado. Valores sobre família já não existem. Valores sobre proteção da vida já não existem. Valores sobre casamento dentro de um padrão bíblico não existe. Eu sei que vocês estão me entendendo. Mas não é o que a gente está vendo aqui. É num nível infinitamente mais radical mesmo, pesado. Voltando aqui para o que eu estava falando. Então Josué avança e ele conquista a terra. Tudo que Deus havia determinado foi conquistado. Ele agora é um homem idoso. E ele chega nessa parte que a gente vai ler daqui a pouco. Antes, porém, da gente ler o versículo, eu quero dizer para você. O tema de hoje, coloca aí, por favor. Olha como ficou bonita a imagem. Vamos dizer o tema de hoje? Quando o Senhor luta por nós. Amém, igreja? Vixe, como foi fraco, amém. Vamos dizer o tema de novo, 1, 2, 3. Quando o Senhor luta por nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora, eu penso que colocar em primeira pessoa torna a coisa mais individual e leva você a dizer: eu quero isso para mim. Então diga assim: quando o Senhor luta por mim. Vamos lá? Quando o Senhor luta por mim. Amém? Pois bem, eu quero dizer a você que quando eu meditava nisso aqui, esse texto da palavra e aquilo que o Senhor queria entregar para nós como igreja na noite de hoje, a primeira coisa que me veio ao Espírito é que nada nem ninguém se compara ao nosso Deus. O poder do nosso Deus é ilimitado e incomparável. Deus nunca perdeu e nunca vai perder batalha alguma. Nada nem ninguém pode resistir à vontade do Senhor. O próprio Cristo, mesmo sendo humano, quando ele vence a morte, quando ele ressuscita dentre os mortos, quando ele está aqui no meio de nós, e ele fica aqui por 40 dias, no 40º dia, quando ele está para subir, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está dizendo: todo o poder agora eu tenho, todo o poder. Aí você vai ver nas cartas paulinas, inclusive, dizendo que ele, durante o período da sua morte, ele foi no inferno e pegou a chave do inferno e a chave da morte.
Então toda a autoridade, todo o poder está nas mãos do Senhor. Nada nem ninguém poderá vencê-lo. Nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, sabe? Nem aquilo que é material, nem armas humanas, nem armas espirituais das trevas, do segundo céu. Nada nem ninguém. Então quando a gente começa a ter esse entendimento, essa compreensão, eu digo sempre isso ao Ministério de Intercessão, e já disse essa igreja algumas vezes: preocupe-se principalmente em conhecer mais a Deus. Preocupe-se principalmente em conhecer o poder de Deus, em se sentir abrigado debaixo das asas dele. Preocupe-se principalmente em dizer: Deus está comigo, e não é um discurso, é uma vida no dia a dia. Porque Josué tinha uma missão impossível de realizar, mas Deus disse para ele: assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Deus estava dizendo: Moisés venceu o que era impossível. Nunca se imaginou que o mar vermelho seria aberto, eu abri. Nunca se imaginou que um povo sobreviveria no deserto por 40 anos, eu os protegi, eu os alimentei, eu os conservei. Nunca se imaginou que esse povo poderia vencer o exército mais poderoso da terra, que era Faraó naquela época. Eu fiz vencer. E Deus está dizendo: eu também serei. Então, queridos, a primeira coisa que eu preciso me apropriar nesse momento é entender que Deus não mudou. Um dos nomes dele ainda é El Shaddai. Você lembra qual é o significado do El Shaddai? É o Todo-Poderoso. Diga comigo: meu Deus é o El Shaddai. Meu Deus é Todo-Poderoso. Para mim aqui está baixinho, por isso que eu estou gritando muito, viu, Lucas? Para mim aqui está baixinho. Então, queridos, como eu estava dizendo para você, meu Deus é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Mas talvez você tenha visto algumas pessoas, mesmo no ambiente de igreja, vivendo um tempo de falta, de escassez. Ei, a palavra diz que o meu Deus, que o nosso Deus também é Jeová Jireh. E quem é Jeová Jireh? É o Deus que provê. É aquele Deus acerca do qual a palavra diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É aquele acerca de quem a palavra diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então Deus, e aí há inúmeros qualificativos. Tem uma semana ou duas que eu preguei aqui sobre o Deus que é a nossa bandeira, Jeová Nissi. O Deus que é santo, o Deus que é o Senhor dos exércitos. Esse Deus, segundo a palavra e o texto que eu vou ler hoje, literalmente, textualmente ele diz: ele luta por nós. Então eu quero nesse momento começar perguntando para você: você se considera uma pessoa vencedora? Uma pessoa vitoriosa? Essa pergunta é para reforçar ou não em nós a natureza de filhos e filhas de Deus. Porque sendo Ele poderoso e soberano, os seus filhos não viverão em abandono e escassez. Não faz sentido para mim imaginar que aqui tem um filho de Deus, uma filha de Deus, que está se sentindo o tempo todo fraco e abandonado. Se Ele é o modelo de pai, e Ele não deixa seus filhos em abandono. Ô pastor, e o que está acontecendo? Olhe para dentro de você. Essa semana, eu acho que foi ontem, eu vou até para o texto aqui porque eu acho que foi ontem. Eu trouxe essa palavra, pronto, foi ontem, que a mensagem ia ser pelo Arthur e não deu certo a internet. E eu acabei na hora pregando no capítulo que abri para a leitura de abertura. A abertura foi Salmo 37, versículo 39. Mas a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a fortaleza deles em tempo de angústia. Mas quando eu abri aqui, descobri ao longo do matinal que a gente toda vez que chamava ficava mudo. E que eu ia ter que pregar, porque quem estava separado para pregar naquela manhã estava ficando mudo pelo meu celular. Então eu chamei 5 vezes. E nas 5 vezes, quando a pessoa atendia, a transmissão ficava muda. Então na 5ª vez eu disse: Arthur, eu não vou mais chamar hoje até eu trocar de celular, ou mudar, saber o que está acontecendo,
tá? E eu vou trazer a palavra. Eu não tinha preparado nada. Então a minha Bíblia estava aberta nessa página aqui, ó. Onde o verso 39 é esse. E essa página tem alguns versículos marcados do lado esquerdo da página. Quando eu baixei os olhos, diz assim, ó, verso 23, 24 e 25. O Senhor firma os passos do homem bom. Algumas versões vão dizer do homem justo. E se agrada do seu caminho. Se cair não vai ficar prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, essa é a palavra do Deus vivo, do El Shaddai, do Jireh, do Elohim, do Jeová Nissi, do Deus que é fiel para fazer cumprir a sua palavra na vírgula, amém? E Ele está dizendo que Deus vai firmar os passos. Ora, se Ele vai firmar, Ele não vai deixar em desamparo. É Ele quem vai prover, é Ele quem vai sustentar, é Ele quem vai abrir a porta de emprego, é Ele quem vai providenciar o teto, é Ele quem vai providenciar roupa, é Ele quem vai, sabe, te permitir viver tempos de abundância, mas receber o necessário no dia da escassez. Porque a palavra aqui, ela não entra em concordância com a ideia de necessidade. A escassez pode haver, mas o Senhor não vai deixar passar a necessidade, porque Ele é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Amém, queridos? Mas isso é outra palavra que a gente já entregou ontem. Eu quero voltar agora para o texto lá de Josué 23, para a gente fazer a leitura dos 5 primeiros versículos agora. Josué 23, de 1 a 5. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. O Josué agora já era bem idoso. Olha o que a palavra está dizendo. A guerra já tinha terminado, fazia vários anos, e Josué agora era um homem de idade bem avançada. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo o que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações, por causa de vocês, porque o Senhor Deus é o que lutou por vocês. Eu não disse a vocês que estava literalmente no texto a palavra? Então no final do versículo 3 diz: porque o Senhor Deus é o que lutou por vocês. Diga comigo: o Senhor Deus é aquele que luta por mim. Verso 4 e 5. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus assim prometeu. Amém, queridos? Essa passagem é o primeiro terço do capítulo. Eu dividi em 3 partes. Essa primeira parte, ela fala exatamente que Deus foi fiel para cumprir a sua promessa. Deus havia dito a Moisés que daria aos seus filhos a terra de Canaã, e Deus havia dado. Deus havia dito que usaria os seus servos, e Deus usou. Deus não precisou mandar os anjos para guerrear aqui, não. É bem verdade que algumas vezes Ele usou a natureza. Teve hora que Deus parou até o sol, para que o povo de Deus prevalecesse. Lembra naquela guerra contra os amalequitas, em que Arão e Ur, né, ficaram ali no alto do monte? Você vai ver que em alguns momentos Deus mexeu com a natureza. Fez um vento forte, mandar codornizes. Deus mexeu com a natureza, né? Quando o Senhor fez com que as águas do Rio Jordão parassem, Deus segurou ali como uma grande represa as águas do rio. E era um rio grande, caudaloso em período de enchente. Deus providenciou que pela ação da natureza houvesse uma nuvem protegendo aquele povo durante todos os dias, e à noite uma coluna de fogo. Então o sobrenatural fez parte dessa história. Josué está sendo um canal de Deus para trazer à memória algumas coisas, para lembrar algumas coisas. Então eu quero dizer para você, quando nós agimos como filho de Deus, quando conhecemos e nos voltamos a obedecê-lo, é exatamente essa obediência que vai atrair a bênção e o favor de Deus. Então vem comigo aqui e guarda essa frase hoje: a obediência atrai a bênção e o favor de Deus. Sabe, tem muita gente dizendo: eu sou crente, mas eu não estou sentindo que minha vida é abençoada,
Querido, crente é o que crê, quem obedece é outro. Você sabia que o diabo é crente? Como é isso, pastor? O senhor está falando uma blasfêmia na igreja? Estou não. A Bíblia diz que o diabo crê. Se ele crê, ele é crente. Agora o diabo obedece? Há um nível espiritual completamente diferente entre crer e obedecer. Irmão, se você chegar aí fora, 8 em cada 10 pessoas vão dizer que crê em Deus. Talvez 9 em cada 10 nesse Brasilzão vão dizer que crê em Deus. Agora, quantos desses 90% de fato estão obedecendo a Deus? Quantos desses 90% escutam a palavra de Deus, leem a palavra de Deus e seguem a essa direção? Porque o Senhor que luta por mim, o Senhor que luta por você, o Senhor que luta por Betânia, o Senhor que luta pelas nossas causas, é aquele que na minha e na tua vida se tornou também o Senhor. E Senhor é aquele que tem o poder de comando, é aquele que dá o comando e a gente simplesmente, sim Senhor, e obedece. E está cada dia mais difícil falar disso, porque nós temos percebido muitas vezes nas gerações mais novas a dificuldade em respeitar as autoridades, a dificuldade em dizer sim Senhor, sim Senhora, a dificuldade a começar dentro de casa em pedir a bênção pai, a bênção mãe, a bênção vó, a bênção vô. Princípios e valores especiais, preciosos, respaldados na palavra, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe, a Bíblia manda respeitar os anciãos. Então, esses valores não mudam, queridos, não mudaram, não mudam, não mudarão. Mas se a gente tiver dificuldade em amar, olha só, eu vou pegar até um paralelo que está lá na carta de João, o discípulo amado. Ele diz: se você não ama a seu irmão a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Se você não obedece a seu pai e a sua mãe a quem vê, como vai obedecer a Deus a quem não vê? Tem um ditado popular que diz assim, que o olho do dono engorda o boi. Por que às vezes em algumas repartições públicas a gente vê a coisa tão ao léu? Por quê? Porque o dono, que na verdade somos nós, o povo, às vezes não está representado ali por nenhum daqueles administradores. E a coisa fica frouxa, solta. Sabe? Claro que tem muita repartição pública funcionando bem, com qualidade. Mas tem repartição que você chega e diz assim: meu Deus, se aqui fosse privatizado, isso aqui funcionava de um jeito correto. Por quê? Porque no setor privado o dono está lá, a dona está lá. E quando não acontece a contento, ele dá uma oportunidade a alguns de dar um treinamento e dizer: seja aperfeiçoado para fazer a coisa certa. Se entrou no trilho, ótimo. Se não entrou, vaza. Não fica. Porque é um compromisso com a qualidade. Mas por quê? Porque o olho do dono está ali, ó. Agora, o Deus a quem nós não vemos, se a gente não escolher por estilo de vida com Deus, obedecer, você vai perdendo na desobediência o temor do Senhor. Escuta bem, querido. O que fortalece o temor do Senhor é a atitude obediente. Quanto mais a pessoa desobedece hoje, desobedece amanhã, não viu nenhuma punição direta de Deus. Deus não estava presente na vida daquela pessoa de uma maneira direta, clara. Deus estava distante, com a presença soberana apenas, e não com a presença manifesta. E aí aquela pessoa desobedece hoje, não acontece nada. Desobedece amanhã, não acontece nada. Como é que vai ficando o temor do Senhor? Ó, lá embaixo. Daqui a pouco, querido, já não tem nem sensibilidade espiritual mais. Daqui a pouco, já nem enxerga mais como pecado. O que antes fazia todo cheio de dedo, dizendo: será que Deus vai me punir com isso aqui? Agora faz ao léu, porque vai perdendo o temor do Senhor. Josué está dizendo: olha, nós conseguimos sim, Deus deu as terras sim, Deus cumpriu a sua palavra sim, mas foi enquanto a gente estava obediente ao Senhor.
isso tem um valor demais, fundamental. Eu quero que você observe. Em obediência à aliança com Deus, somos por Ele abençoados, pois a obediência atrai a intervenção do Altíssimo em nosso favor. Verso 10 e 11. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como Ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus. Quem ama, obedece. Diga comigo, quem ama, obedece. Qual é o chamamento agora desse homem maduro? Desse homem de idade já bem avançada, que era Josué. Irmãos, quando Josué começa a liderar, ele já é um homem de mais de 80 anos. Quando ele começa. E aí, já é bem passado vários anos, diz o texto. Porque quando ele chega na saída do Egito, e ele está como um dos espias, ele tinha 40 anos de idade, aproximadamente. Só que Moisés ficou 40 anos ali, então 40 agora já são 80. E agora já tem vários anos que ele estava liderando. Então eu não sei quantos anos tem isso aqui, mas era um homem de mais de 100 anos já. Por isso que ele diz, já sou bem idoso, mas de ouvir a voz do Senhor e a ela obedecer. Irmão, essa é a chave do sucesso. Essa é a chave da vitória. Nós não negociarmos com aquilo que for vontade de Deus. Não queremos, sabe, dar jeitinho. O Brasil, queridos, é conhecido como a nação do jeitinho. A lei de gesso. É conhecido como aquele país onde infringe-se uma norma e aí vem com um jeitinho aqui pela lateral. Para não levar prejuízo ou para levar um prejuízo menor. E a coisa é tão massificada que quem não faz muitas vezes é chamado de trouxa ou de otário. Ah, tu agora quer ser mais certo que todo mundo, quer ser mais santo que todo mundo. Sabe? É tão complicado isso que a gente vê até quem tem o poder de fiscalizar, muitas vezes nivelando todo mundo por baixo, como se todo mundo não prestasse. Quando deveria ser o contrário, todo mundo presta, até que ficar provado no caso concreto que está agindo de maneira desonesta. Mas a gente vê quem fiscaliza, muitas vezes fiscalizando, como se todo mundo estivesse defraudando. O fato dos preços serem absurdos, o fato das tarifas muitas vezes serem exageradas, não dá o direito de você botar um gato na sua conta da BRK ou da Equatorial. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você precisa ter o princípio da verdade regendo a tua vida. Você precisa ter integridade de caráter como testemunho. O Senhor não vai ter como testemunha fiel dele aqueles que não andam em fidelidade. Um troco errado recebido a maior tem que ser devolvido imediatamente. Valores e princípios que não se negociam, irmãos. Josué estava ensinando a coisa certa, mas ele sabia que no meio daquela grande multidão havia pessoas que não tinham absorvido os valores. Haviam pessoas que não estavam inclinados em obedecer a Deus. E ele está dizendo, empenhem-se em amar e obedecer ao Senhor, e Ele os abençoará. Empenhe-se em fazer a vontade de Deus, e você ficará aninhado debaixo das asas do Senhor. A minha pergunta é, será que esse discurso mudou? Não, Deus não mudou, Ele é o mesmo. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Precisamos hoje, assim como nos dias de Josué, nos empenhar em amar a Deus e a Ele obedecer. Porque Josué não para por aí. Ele fala das bênçãos da obediência. Mas olha o que ele vai dizer na próxima sequência. É o penúltimo assunto dessa noite. Sabe, versículos 12 e 13 diz assim, ó. Porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações, que ainda se encontram entre vocês e se uniram com elas, por meio de casamento, e se misturarem com elas, e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas, e espinho nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor seu Deus
lhes deu. Deus está dizendo: há uma virtude na obediência, há a minha proteção, o meu guarda-chuva, o abrigo. Lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de quem? Do Onipotente, descansará. Mas é aquele que abriga. E quem é que abriga debaixo das asas do Senhor? Quem obedece. Quem abriga? Quem é filho, quem é filha. E filho aprende a honrar pai e mãe. Filho de Deus honra a palavra de Deus. Filha de Deus honra os mandamentos do Senhor. Esse é filho. Esse age como filho, vive como filho, desfruta como filho, é abençoado como filho. Ele está dizendo: porém, se vocês adotarem os princípios das nações pagãs que estão perto de vocês, se vocês se casarem com as mulheres de lá e as filhas de vocês com os homens de lá, e vocês se misturarem nos seus valores, então o braço do Senhor pesará contra vocês, de maneira que elas não serão extintas, e elas serão por todo o restante um aborrecimento na vida de vocês, serão como espinho nos olhos, até que vocês sejam destruídos. Queridos, aquele homem amava esse povo, aquele homem tinha vivido a vida toda, mas agora ele estava sendo boca de Deus para dizer uma verdade muito forte: o Senhor lutará por vocês, se vocês decidirem obedecer a Ele. O Senhor estará adiante e colocará esse exército como um exército vitorioso, fará dessa igreja, a Comunidade Evangélica Betânia, uma igreja vitoriosa, quando o meio do teu coração se inclinar em conhecer a Deus e a Ele obedecer. Sabe, o Senhor luta assim a nossa guerra, quando nós estamos ouvindo a voz dEle e não negociamos essa direção. Quando nós sabemos o que tem que fazer e não importa o preço, nós decidimos colocar em ação, porque o Senhor mandou e assim será. Sabe, no tempo de hoje, na secularidade dos nossos dias, nós ouvimos o cidadão comum dizendo: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E às vezes tem subordinado obedecendo até norma ilegal. Agora vem o meu Deus, o nosso Deus, o soberano do universo, que dá comandos a mim ou a você, a essa igreja ou ao seu povo. E a gente fica relutando em obedecer, retardando em colocar em ação. Sabe, eu acho muito interessante como é que muitas vezes o relacionamento cristão com Deus é um relacionamento tão fragilizado. Porque eu vejo muitos crentes em suas orações só pedindo bênçãos a Deus. E ninguém pede coisa ruim, só pede coisa boa para o papai. Mas às vezes o que entrega para ele é a sobra. Às vezes o que entrega para ele não é obediência, é só conveniência. Ou seja, faz o que lhe é conveniente, quando não é, não faz. Às vezes o que entrega para Deus não é primazia, é sobra. Eu podia começar logo o culto matinal com Deus e ter um tempo de qualidade de manhã logo cedo. Mas sabe de uma? Eu faço no final do dia. Aí começa a orar, 2 minutos depois já está cochilando. Começa a ler a Bíblia e nunca consegue terminar um capítulo da leitura. Aí eu vou assistir o culto matinal à noite. Aí esse aqui não assiste mesmo. Não, mas o pastor vai achar que eu assisti. Eu vou dar um like aqui, ó. Pá! Irmão, você pode enganar o homem, mas nunca vai enganar Deus. Ele, a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor está vendo a mim, e mais do que vendo as nossas ações, Ele está vendo aqui dentro, ó. Porque a palavra diz que Ele olha para o nosso coração. Será que o meu e o teu coração está se inclinando em obedecê-lo? Lembra como é que a gente começou o culto hoje? Dizendo que o salmista fala no Salmo 119, verso 2: tem prazer em obedecer os seus testemunhos. Tem prazer em conhecer a vontade de Deus e ser guiado por essa vontade. Eu quero concluir agora, queridos, lendo o último trecho desse texto, que são os versículos 14 e 15. Abre sua Bíblia aí, que é muito importante esse encerramento. Josué 23, versos 14 e 15. Eu vou ler. Eis que hoje eu sigo pelo caminho de todos os mortais. O que Josué está dizendo? A minha morte está perto. Logo, logo vai ser chegada a minha vez. E vocês sabem de todo o coração, de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram
nenhuma delas falhou. Diga comigo: Deus sempre foi Deus fiel. O que Ele promete, Ele cumpre nos detalhes. Agora olha só a segunda parte dessa fala de Josué, verso 15. E assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor seu Deus lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a terra que o Senhor seu Deus lhe deu. O que Josué está dizendo? Deus tem lutado por nós até aqui, mas daqui para frente eu irei partir, mas caberá a vocês escolherem. Aliás, se eu virar uma página na minha Bíblia e for para o capítulo 24, é onde você vai encontrar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês escolhem hoje a quem vão servir: ao Deus dos amorreus, ao Deus das terras aqui vizinhas, ou ao Deus que retirou vocês com braço forte e mão estendida da casa da servidão. Querido, por todas as gerações, por todos os tempos e também no tempo presente, Deus continua sendo Deus. E eu sei o que é muitas vezes me encontrar diante de uma situação que eu não tenho forças, que eu não vou conseguir. E eu sei que a única decisão sábia que eu posso tomar é dizer: Senhor, luta por mim. Senhor, desembaraça esse nó. Senhor, entra nessa causa. Queridos, quando a gente escolhe ouvir a voz de Deus e a ela obedecer, a esperança, ela nasce de novo. A fé aumenta. A força retoma. Porque quando você está afastado de Deus, chega uma hora que as suas forças acabam. Quando você não está na direção de Deus, tem hora que a esperança morre. Quando você não está vivenciando o agir sobrenatural do Senhor, tem hora que a tua fé vai ser sepultada. Mas se você escolher andar na direção de Deus, se você escolher viver sobre as bênçãos do Altíssimo, então você vai conhecer o Deus de Moisés e o Deus de Josué. O Deus que disse: eu estarei com você, assim como agi com Moisés e com Josué. Eu vou agir com Antônio, eu vou agir com Rafael, eu vou agir com Vanessa, eu vou agir com Neide, eu vou agir com Luciana, eu vou agir com todo aquele que escolher me ouvir e a me obedecer. Sabe, querido, Deus quer que o seu povo seja cabeça e não cauda. Deus deseja que o seu povo seja vitorioso e não derrotado. O projeto de Deus, quando Pedro chega para Jesus e diz: Mestre, nós deixamos tudo pela tua causa, o que será de nós? Jesus diz assim: olha, vocês tiveram que perder pai, mãe, marido, mulher, filhos por amor de mim, mas preste atenção: vocês receberão ainda nessa terra até 100 vezes mais, e lá na glória receberão a salvação. Jesus está dizendo: vale a pena obedecer, vale a pena invocar a direção do Abba para ser a nossa proteção. Eu me lembro, queridos, porque esse texto é tão importante para mim, o Salmo 18. Eu me lembro de Davi dizendo: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu venço exércitos, com meu Deus eu dobro, eu vergo um arco de bronze. Mas em todas as frases ele está dizendo: com o meu Deus. Não é com o meu amigo, não é com o meu pastor, não é com a minha esposa, não é com o meu marido, não é com o meu filho, não é com o meu salário, não é com o meu dinheiro, não é com a minha força, é com o meu Deus. Pessoas são importantes, mas tem hora que algumas pessoas que a gente ama nem vão estar ali do lado. Mas em todas essas horas, se eu escolher andar com Deus e você, não faltará a direção e a força que vem do Senhor. Deus é Deus fiel em todo tempo. Deus é Deus presente em toda circunstância. E tem mais, a palavra é quem diz: Ele não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E ainda que no meio da caminhada eu seja infiel ou você, Ele diz: o Senhor continuará fiel, porque não pode negar quem Ele é, não pode negar a si mesmo. Diga comigo: eu tenho um Deus fiel. Vamos ficar em pé, queridos, o ministério pode subir. Vamos ficar em pé. Diga bem bonito: eu tenho um Deus fiel. Eu tenho um Deus. Tá fraco, tá fraco. Vamos, bem bonito, para Vanessa fazer um trecho bonito comigo. Vem cá, diga: eu tenho um Deus fiel. Meu Deus luta nas minhas batalhas. Ele não me desampara. Deus é Deus em todo tempo. Ele é soberano sobre a minha vida. E eu quero a cada dia conhecer a sua vontade,
e a ela obedecer. Manda, Senhor, porque teu filho te obedece. Amém, igreja? É esse. Deus vai lutar por mim e por você, mas é preciso primeiro você escolher andar nele. Escolha andar nele. E é essa palavra que Josué está entregando. Escolham. E assim como Deus foi até aqui, será adiante. Escolha andar com Deus. E você vai dizer: eu sou uma pessoa vitoriosa. Eu sou um jovem vitorioso, um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Porque não vai haver derrotado no meio daqueles que estão andando com Deus. Amém? Você crê? Diga em nome de Jesus: eu tomo posse. Amém, gostei aqui. Vanessa chega de se empolgada, de boca cheia. Viu, Márcio? Vanessa chega de boca cheia aqui, viu? Ô, glória. Amém. Vamos adorar? Qual é? A adoração que foi separada é não seremos abalados. É uma adoração linda. Deixa eu contar um negócio aqui rapidão. Enquanto eles estão aí aquecendo as turbinas. Há uns... eu vou lembrar um mês. Era começozinho da pandemia. Não sei se... alguns dias antes, fevereiro ou no começo dos dias. Mas era 2020. Começozinho ali. Acho que fevereiro, acho que foi antes da pandemia, que foi em março. Eu tive uma crise renal. Cálculo nos rins, pedra nos rins. E eu já tinha tido 3 vezes antes. Eu tenho uma saúde muito boa, menos o cálculo renal, que eu já tive 4 vezes. E essa foi a 4ª e última vez, há 6 anos atrás. Eu me lembro que era um dia à noite cedo, tipo 6 e pouca da noite. E era um dia que não tinha culto na igreja, e eu comecei a me contorcer de dor. Eu já sabia o que era. Já tinha passado 3 vezes. Eu digo: Senhor, todas as vezes eu tive que ir para o hospital, tomei aquelas medicações, mas o Senhor foi tão bom, que eu não precisei entrar na faca. Ficava algumas horas no hospital e depois saía na urina. Ô Senhor, faz de novo. E eu fui para o banheiro. E eu me lembro que eu estava lá, chorando de dor, irmãos. Botei uma mão assim, no acoplado. Eu botei uma mão no acoplado assim e fiquei: não seremos abalados. E eu comecei a cantar essa canção. E eu chorava. E eu dizia: não seremos abalados. E depois eu queria dizer em primeira pessoa, mas eu já sou desentoado para cantar o normal. Mudando é que fica mais desentoado ainda. Você entendeu? Mas naquele dia eu fui mais tarde para o hospital. E eu me lembro que o vigilante que estava toda hora entrando e saindo lá no hospital, disse assim: seu caso é cálculo renal mesmo? Eu disse: é. Ele disse: o senhor é muito tranquilo, viu? Porque tem hora que eu vejo uns aqui que parece cobra no chão. De tanta dor que o povo fica: rapaz, é um negócio que está doendo muito, mas... não vou fazer show a mais para poder ser atendido logo. Eu vou passar pelo que tiver que passar. E aí a médica fez o protocolo, Buscopan, não sei o que, e nada disso não faz nem cócega. Até que vem a morfina, não é? E aí dá uma aliviadazinha. Mas naquela madrugada, Deus me permitiu de novo, mais uma vez, de maneira natural, expelir aquelas pedras. E eu voltei para casa de manhã cedo, glorificando ao nome do Senhor. Eu quero dizer para você que escolha atrair a presença do Senhor. Irmão, nós não estamos livres de lutas, de guerras. Davi travou suas guerras, Jesus travou suas guerras. João, Pedro, Tiago, Lucas, todos eles travaram suas guerras. Maria travou suas guerras. Todos. Agora, como é que lutamos as nossas guerras? Lutamos na força do dinheiro? Do amigo que está ali na repartição pública, no hospital? Ei, não! A Bíblia não impede você de compartilhar com alguém e de até aguardar que alguém te ajude, mas o teu primeiro socorro sempre será o Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Vamos lá? Não seremos abalados.